Uniclac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Cursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iniciaremos um novo módulo, módulo este que abordará sobre o pacote Office 2010, Lembrando que ele é um software proprietário, na qual você precisa pagar para poder utilizar, beleza? Sem mais delongas, nós iremos abordar primeiramente o Word, depois o Excel e PowerPoint, beleza? Bom, quando se trata de concurso público, primeira coisa que você precisa saber quando se trata sobre o Word 2010 é que ele faz um comparativo com a ferramenta que é equivalente, E essa ferramenta que é equivalente ao Word 2010 é o LibreOffice Writer, Sabendo que o Writer ele é software livre, não há necessidade de você arcar financeiramente. Já o Word, sim, você há necessidade. Passando sobre isso, os concursos públicos também comparam a questão seguinte: qual é a geração de arquivo, Melhor dizendo, qual é a extensão de arquivo gerada pelo Word, qual é a extensão gerada pelo Writer. O Word ele gera a extensão por padrão, gente, docx, por padrão docx, tá? Já o Writer ele gera a extensão .odt. Só que os dois conseguem abrir, Tanto o Writer quanto o Word conseguem abrir os seus arquivos concorrentes, tá? Só que por padrão é docx e ali por padrão é odt. Uma coisa também bem interessante que você precisa saber é o seguinte, que até o Word 2003, na verdade o Office 2003, você trabalhava com .doc. A partir de 2007 foi se acrescentado melhorias e consequentemente mudou a extensão. Agora é docx. E aí pode perguntar na tua prova o seguinte: o Word 2010 ele gera por extensão padrão .docx, mas ele pode abrir extensões .doc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por padrão, ele vai gerar um arquivo .docx, mas ele pode abrir a extensão .doc e inclusive também pode salvar a extensão .doc. Beleza? Então, essas coisas, essas pegadinhas, nós precisamos estar preparados. Beleza? Partindo disso, nós iremos abordar aqui o índice, que eu montei para vocês, Eu realizei uma busca, do que se cobra nas questões de concurso público quando se trata sobre o Word 2010. O Word 2010 é um dos pacotes Office que mais se cobra, E aí temos duas páginas somente de conteúdo. Esses conteúdos aqui citados, todos serão abordados no decorrer desta aula, beleza? Bom, eles perguntam o que sobre o Word 2010, professor? Eles perguntam sobre cabeçalho, rodapé, cliques do mouse, configuração de página, como que eu faço para exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, o que seria ir para, limpar toda a formatação, localizar e substituir e mala direta. Se não bastasse isso, vocês acham, nossa, tudo isso, professor, tem mais coisas ainda, gente. Nós vamos abordar na aula de hoje caracteres não imprimíveis, notas de rodapé, números de linha, pincel de formatação, quebra de texto, quebra de páginas e seção, seções e colunas, senha em documentos, sombreamentos, tabelas e zoom. Então todo esse conteúdo, todo esse índice aqui colocado no slide será abordado no decorrer da aula de hoje, beleza? Então vamos começar mostrando para vocês como que é a estrutura, A estrutura do Word 2010. Bom, primeiramente, o que eu preciso saber, tá? Nem tem algumas bancas, que eles cobram se você entende, qual que é o padrão do Word 2010, E qual que seria esse padrão que eles estavam cobrando em concurso público? Qual que é a fonte que é aberta quando se clica no Word 2010? Qual é o seu tamanho, Qual é o seu alinhamento, E qual que é o nome do documento padrão? Por isso eu coloquei em azul para vocês aqui, tá? Essa tela azul significa o quê? Que é o padrão. Toda vez que você abrir o Word 2010, independente do local que você esteja, por padrão vai abrir essas configurações. E que configuração eu preciso saber? O tamanho, o tipo da fonte sempre vai ser calibre. O tamanho da fonte sempre vai ser 11, tá? O nome do documento sempre vai ser documento 1.
tá? Claro, esse documento 1 significa que eu não salvei o arquivo, tá, gente? Então, quando você abre um arquivo e não salva ele, é documento 1. Por uma situação hipotética, você foi e abriu uma nova aplicação do Word, vai abrir documento 2 e assim sucessivamente, beleza? Outra coisa que cobra também como padrão, o alinhamento. Sempre quando você abrir o documento Word, o alinhamento vai ser à esquerda, né? E outra coisa interessante, como que vai ser o seu estilo? Sempre vai ser normal. Então essas 4 características costumam cair em algumas bancas e você precisa estar preparado, tá? Então, relembrando, a fonte é Calibre, o seu tamanho é 11, né? O nome do documento vai ser documento 1, né? O alinhamento, alinhado à esquerda, e o tipo do estilo é normal. Se não bastasse isso, você precisa saber também como que funciona a estrutura, né? E aí tem 2 coisas que você precisa saber. Todo pacote Office, né? Ele é baseado em guias, ele é baseado em grupos. Qual que é a diferença? Guias, né? Ele tem a ideia de como se fosse menus, né? Como assim menus? É um conjunto de opções. Imagine só, uma empresa, né? Ela é formada por departamentos, certo? Então, o departamento de contabilidade vai ter vários setores. E aí nós pegamos as guias e dividimos ela. Quando nós dividimos para subsetores como o departamento, como eu citei anteriormente, vai se gerar os grupos. Então as guias são setores maiores, estilo contabilidade, e os grupos são funções menores, estilo, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, né? E assim sucessivamente. Então guias é um conjunto de menus, né? Nós iremos abordar 8 guias, né? Praticamente todas as guias que se tem, né? Dentro do Word nós iremos abordar. Agora, os grupos, existem mais de 23, né? Nós iremos abordar somente 23, tá bom? Então, o que seria, né, se perguntasse para concurso público como guia? Guia é página inicial, inserir layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição, beleza? Nós temos o arquivo também, mas o arquivo seria mais para mexer com a parte de estrutura, tá? O que seria grupos? Aqui, por exemplo, na página inicial, quando eu seleciono ela, vai aparecer área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Quando eu clicar em inserir, vai aparecer novos tipos de funções e assim por diante. Então eu preciso saber dessa linha de raciocínio, dessa parte da estrutura. Outra coisa que já caiu em concurso público, ele pergunta o seguinte, ele dá o print da tela, né? Mostra conforme está aqui o que eu marquei com um retângulo preto, né? E ele pergunta o seguinte, como se chama essa opção? Guia, né? Grupo ou menu ou barra de acesso rápido? A resposta correta é barra de acesso rápido, tá? Aqui vão ter as funções que você mais utiliza, tá? Salvar, né? Desfazer, refazer, né? Outra coisa que é importante, caiu no concurso público, que essa barra de acesso rápido, ela digamos assim, bloqueada, né? Como assim bloqueada? Simplesmente sempre vai ter essas funções. Isso é falso, tá? Por quê? Porque a barra de acesso rápido, você pode configurar ela, você pode personalizar ela do jeito que você quiser. Por exemplo, se eu quero colocar aqui como um botão rápido, abrir documentos, eu posso colocar? Claro que pode, tá bom? Então, temos que ficar atento com essa parte aqui, beleza? Então, essa é a estrutura, né, do Word 2010. Tem 3 coisas que você precisa saber: barra de acesso rápido, guias e grupos. Acesso rápido são as opções que você mais utiliza. Guias é o conjunto maior de opções, né? Grupos seria uma subdivisão. E você precisa também decorar essa parte que eu falei para vocês, que eles cobram também, né? Qual que é o padrão de abertura do Word 2010? A fonte é a Calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda, o documento, né? Ele vai ter o nome, se não salvo, de documento 1 e o estilo sempre vai ser normal, beleza? Agora nós iremos falar sobre dicas de uso, tá? Eu dei uma analisada, né, nos anos de 2015, 2016, 2017, tá? Que eles estão cobrando muito a parte do cursor do mouse, tá? Então nós temos que estar preparado para isso também. Mas professor, o que eles estão cobrando referente ao mouse? Gente, eles estão cobrando 2 coisas. Ele quer saber se você entende a ferramenta que você está trabalhando, né? E aí ele te pergunta o seguinte, qual que é a função do botão esquerdo? Qual que é a função do botão direito? Né? E para isso nós temos que estar preparados. Não adianta só você saber utilizar, mas você tem que saber para que você está utilizando, correto?
E a partir desse pressuposto eu montei essa parte de dicas de uso que é muito importante para concurso, tá? Quando ele perguntar para vocês qual que é a finalidade do botão esquerdo do mouse, quero que vocês gravem essa palavra, seleção. Seleção, beleza? Então, se ele perguntar para que serve o botão esquerdo do mouse, seleção. E se ele perguntar para que serve o botão direito do mouse, certo? Menu rápido ou pode ser também menu de acesso rápido, tá? Então, se eu clicar com o botão direito, vai aparecer todas as configurações que eu posso realizar com aquele determinado texto, né? Se é um menu, eu posso alterar a fonte, o alinhamento, né? Eu posso colocar marcadores de numeração. Então, todas as formatações eu consigo graças ao botão direito, beleza? Já o botão esquerdo eu vou selecionar. Só que, se fosse fácil, não era concurso público, né? E ele pergunta duas coisas que você precisa diferenciar, que é a questão dos cliques. Porque uma vez que você seleciona, um clique só é para colocar a posição do mouse, certo? E aí tem duas coisas que eles perguntam. Existe o duplo clique, né? Ou 3 cliques, né? O 3 cliques, ou os 2 cliques, perdão, vamos começar por ele. Então, se está aqui a palavra João no meu texto, né? No Word 2010. Eu cliquei uma vez, selecionei o meio da palavra, certo? No momento que eu dar um duplo clique, ele vai selecionar toda a minha palavra. Se eu tiver um parágrafo, eu dar 3 cliques, ele seleciona todo o parágrafo. Então nós precisamos estar atentos com esse detalhe, tá? Então um clique, você vai apontar o seu cursor, né? A ponteira do teu mouse. Duplo clique, independente se for no início, no meio, no final da palavra, ele seleciona a palavra, tá? 3 cliques, você seleciona todo o parágrafo aonde o cursor estava apontado, beleza? Então vamos ficar atento, né? Porque algumas bancas já estão cobrando isso, tá? Nos anos atuais, aí, nos anos 2015, 2016 e 2017. Beleza? Então, isso seria dicas de uso, né? E agora nós iremos falar realmente, né, das funcionalidades do Word, né? Começamos agora o seguinte. Quando você abre o Word, né, como nós vimos anteriormente, ele abre um documento 1. Vamos analisar, né, numa situação hipotética que você deseja abrir ou você deseja salvar esse arquivo em branco. Como que eu faço? Você tem que selecionar a opção arquivo, na verdade não é a opção, a guia arquivo, né? Que fica onde a guia mesmo? Na parte superior, né? Então você vai selecionar arquivo e aí vai abrir um leque de opções, né? E aí duas coisas que caem em concurso. Ele te pergunta o seguinte: qual é a diferença entre salvar e salvar como, tá? Gente, salvar como normalmente é aplicado quando você salva um documento a primeira vez. Por que salva a primeira vez? Porque você vai especificar o destino onde vai ser salvo esse arquivo, certo? Uma vez que você já realizou, né? Você já guardou o teu arquivo no teu computador, no teu pendrive, no teu HD externo, enfim, ou na rede, você não vai mais utilizar a opção salvar como, né? Por que eu não vou utilizar a opção salvar como? Porque eu vou simplesmente apertar salvar. E aí, essa é a diferença para o concurso. Se eu clico em salvar, o que acontece? Ele salva o documento e volta para a tela de trabalho. Se eu clico em salvar como, o que acontece? Ele vai aparecer uma tela para você mostrar o local onde você deseja salvar esse arquivo. Beleza? Então, fiquem atentos. Então, essa é a diferença entre salvar e salvar como. Aqui, simplesmente, você só vai utilizar, né, quando o documento já está armazenado no teu computador, e o salvar como você utiliza quando ele não está. Beleza? Para abrir, né, gente, está aqui, né? Vamos supor, você já tem um documento criado no pendrive, você quer só abrir ele, arquivo e abrir, tá? Outra coisa que cai em concurso público é a questão de proteção, né? Imagine só que você trabalha num órgão público, né? E que você tem um documento muito importante, um relatório muito importante, na qual alguns departamentos só pode ter o poder de leitura, né? O que é o poder de leitura? Porque sabemos que o Word, ele é um documento de leitura e escrita, né? Leitura que você visualiza o conteúdo e escrita que você pode alterar, excluir até mesmo esse arquivo, certo? Então, para você evitar que pessoas, ou de forma proposital ou acidentalmente, façam uma manipulação, façam uma exclusão, enfim, do teu documento, né? É interessante que você proteja ele, certo?
E aí vai perguntar no teu concurso o seguinte: como que eu faço para inserir senha? Como que eu faço para proteger um documento criado no Word? E aí você vai ter que saber o seguinte, que você tem que selecionar a opção arquivo e depois proteger documento, tá bom? Então, essas são as funções, né? Na verdade, falta mais uma aqui que eu vou explicar agora, né? Mas essas são as principais, né, que se cobram quando se trata da guia arquivo. Essa questão aqui caiu uma vez em 2016, mas é interessante a gente salientar também. Vai que acontece que cai no ano de 2017 novamente, tá? Que é a questão de verificar problemas, tá? Essa opção serve para quê? Imagine só, você está com o Word 2010 e sabemos que o Word 2010, por padrão, ele gera um arquivo com a extensão docx, né? Mas você pegou um arquivo do teu chefe, na qual ele criou utilizando a versão antiga do Word, versão 97 a 2003, por exemplo, certo? Então, às vezes, existem macro, existem alguns arquivos ou alguns plugins que não estejam funcionando adequadamente. Então, nessa opção, você verifica se está tudo ok, né? Se existe a compatibilidade, se está tudo tranquilo, né? Se não há um erro na hora de abrir essa versão antiga, beleza? Então, temos que ficar atento. Aí ele pergunta, onde eu consigo verificar a questão de compatibilidade na abertura de um documento antigo, 2003, por exemplo? Na opção arquivo, depois seleciona a opção verificar problemas. Eu vou dar uma dica, tá? O arquivo, gente, quando você perguntar no teu concurso para que serve o arquivo? O arquivo, normalmente, é para você proteger o teu documento, né? É para você abrir um documento ou para salvar um documento. Então, o que eu preciso saber? Se ele falar aonde que eu consigo abrir arquivo, né, ou um documento Word, que ele não vai falar arquivo porque automaticamente já referencia, né, já deixa muito explícito, né, a resposta. Então, se eu vou abrir um documento Word, eu vou em arquivo. Se eu vou salvar um documento Word, eu vou em arquivo, tá? Se eu vou proteger um documento Word, eu vou em arquivo. Se eu quero verificar se tem algum erro de versão, eu também vou em arquivo, beleza? Se não bastasse isso, né, já caiu em concursos recentes que ele pergunta sobre a questão de exportar para PDF, tá? Professor, o que seria isso, exportar para PDF? Exportar para PDF é você transformar um documento, né, que é de escrita, na qual você pode ver o conteúdo e alterar o conteúdo somente para leitura, tá? E o Word permite isso? Permite. E como que ele faz isso, professor? Simples. Você vai selecionar a guia arquivo, vai clicar em salvar como e vai aparecer essa tela, certo? Por padrão, ele salva como documento Word. Documento Word, tá? Só que se você clicar na setinha do tipo, ele vai aparecer toda a extensão que o Word consegue reconhecer. E como eu quero transformar num arquivo de leitura, eu vou salvar como PDF. Então isso cai em bastantes questões de concurso público. Então qual que é a opção que permite eu salvar um documento Word para PDF? Eu clico lá em arquivo, vou selecionar a opção salvar como, depois eu clico em tipo e coloco PDF. Outra coisa importante, eu estou utilizando o Word 2010, sabendo que o Word 2010 é padrão docx, mas eu posso salvar com a extensão do Word 97 a 2003, que é a extensão doc? Posso? Como? A mesma forma. Só que em vez de você selecionar PDF, você seleciona documento do Word 97 a 2003. Então, temos que ficar atento com essa parte aí também, beleza? Então, falamos de estrutura, falamos de dicas de uso e agora realmente nós iremos abordar mesmo a edição de texto, né? Na verdade, a palavra correta é agora nós vamos começar a trabalhar realmente com o Word, beleza? E para trabalhar com o Word, nós iremos abordar a primeira guia, que é considerada a principal, tá? Essa guia é chamada de página inicial, tá? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso saber, né? No concurso quando se trata sobre página inicial. Página inicial você vai fazer toda a edição com o seu texto, tá? Então tudo que for edição com o seu texto, você só vai conseguir encontrar na página inicial, tá? Existem várias opções, mas eu marquei para vocês de vermelho as que mais caem, beleza? Primeiramente, nós iremos falar do grupo. O grupo que cai é a área de transferência, tá?
Bom, o que que cai sobre esse grupo de área de transferência? A área de transferência fica aqui no início, né? Ele cobra duas coisas, né? Ele cobra a parte de pincel de formatação e a parte de colar, que seria a parte de colar especial. Eu vou dar um enfoque na parte de pincel de formatação, tá? O que que é pincel de formatação? Imagine só, eu tenho aqui a palavra João, que eu digitei no Word 2010, né? Eu apliquei negrito, né? Eu apliquei a cor vermelha, certo? E agora eu vou digitar a palavra Kleber, certo? A palavra Kleber, o que que ela tem? Ela é na cor preta e ela não está aplicado negrito, certo? E aí pergunta no concurso público, existe alguma maneira na qual eu consigo pegar todas as configurações aplicadas no João e aplicar em Kleber? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? E que opção é essa? Pincel de formatação. Uma vez que eu clico no pincel de formatação, seleciono o João, quando eu clicar em Kleber, todas as formatações existentes, tá? Tem que lembrar que é formatação, tá? Não é conteúdo. Todas as formatações existentes na palavra João vai ser transcorridas para Kleber. Então Kleber significa que Kleber vai ficar como? Kleber vai ficar em negrito e vai ficar em vermelho, tá? Então isso cai muito em concurso. Cai perguntando o que seria isso e qual que é a funcionalidade, ou cai também a parte do ícone, beleza? Então temos que ficar atento com isso aí. A parte de colar especial, eu deixei um slide dedicado para isso, para vocês terem melhor a ideia, tá bom? Então vamos agora para o grupo fonte, tá? Deixa eu apagar aqui para facilitar. Então, deixa eu marcar um xizinho aqui, a área de transferência já foi, né? E nós vamos agora para o grupo fonte, né? O que que cai sobre o grupo fonte? Primeiro, né? Vimos que aqui tem um padrão, e no caso aqui eu já alterei o meu documento, né? Porque o padrão é calibre, tamanho 11, eu já alterei o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Isso aqui, na verdade, ele não vai perguntar, né? Ele pode até perguntar o seguinte, ele dá um print e pergunta quais são as configurações que estão aplicadas, tá? Mas vamos focar aqui na parte que cobra em concurso. Negrito, itálico e sublinhado, tá? O negrito, itálico e sublinhado é algo fácil? É, mas ainda cai muito em concurso público. E aí, por exemplo, como eu sei que não está aplicado no texto negrito, itálico e sublinhado? Porque não está selecionado. Como que eu sei que está selecionado, professor João Kleber? Dá uma olhada aqui, gente, na parte do parágrafo. Percebam que tem um retângulo meio que dourado, meio que um tom amarelado, né? Significa que toda vez que tenha isso, na opção que ela está selecionada, beleza? Então o negrito itálico ele vai marcar isso na tua prova, ele vai dar um print, se tiver selecionado você vai falar o seguinte, pô, tá aplicada a configuração negrito, né? O que é negrito mesmo? É deixar a fonte, né, a letra, né, um pouquinho, digamos assim, com destaque, né? Ela fica um pouquinho mais gordinha, correto? A título de conhecimento, para ficar mais fácil você compreender. A itálico, ela fica inclinada. E a sublinhado, passa-se, né, uma linha abaixo do texto. E aí tem três coisas que está caindo muito em concurso público, tá? Deixa eu apagar aqui, que ficou ruim para visualizar. Que é a parte de taxado, que é a parte de subscrito e sobrescrito, tá? Professor, o que é taxado? Taxado, gente, é quando você quer dar destaque. Por exemplo, imagine que você está com um documento, né? E aí esse documento você vai passar para uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai revisar, né? E se acaso encontrar erros, ela vai marcar para você visualizar o erro. E é muito utilizado o taxado para isso. Por exemplo, João está sem acento, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou taxar para que a pessoa perceba que está errada a palavra João. Então o taxado é simplesmente você passar um risco no meio do teu texto. Isso que seria ser taxado. Esse é o chamado taxado simples, tá? Existe o taxado composto que seria duas riscas também, tá? Então taxado simples é isso. Então isso que seria a parte de taxado, tá, gente? Outra coisa que é importante. Imagine só que você vai colocar uma fórmula
química, vamos supor que você vai colocar uma composição química, H2O, certo? E se você digitar H2O no teu texto, vai ficar dessa forma. E assim não é H2O, como sabemos na fórmula química. Para isso, nós utilizamos uma função, que é o subscrito. Quando você coloca a parte subscrito, você pode perceber que o xizinho, né, seguido desse número 2, ele coloca a fonte abaixo, né, da anterior, a subscrito. Ah, mas eu preciso trabalhar com uma potência. Então você não pode trabalhar com subscrito. Você tem que trabalhar com sobrescrito. O sobrescrito, por exemplo, ele vai deixar acima da anterior, tá? Então, baixo. É só você lembrar da ideia. Subsolo, baixo. Sobre, acima. Beleza? Então, subscrito, você deixa o teu caractere para baixo. Sobrescrito, você deixa o teu caractere para cima. E isso é a parte de formatação da fonte, tá? Agora tem duas coisas que caem muito em concurso, que são configurações, tá? Essas configurações se dá o seguinte: imagine que você, né, passou no concurso público, né, da Polícia Civil para ser escrivão, né? E você não tinha o hábito de digitar, né? E aí você começou a digitar, e quando viu, havia digitado 3 páginas, né? Só que infelizmente você digitou todas, né, todas as páginas com caixa alta, né? E tem pessoas que não sabem o que é caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula, né? E você sabe que você não pode digitar tudo com caixa alta, porque caixa alta você está chamando a atenção, né? E isso não é legal formalmente dizendo, né? Então você tem que iniciar uma palavra com letras maiúsculas para nomes, né? E inícios de frase somente, né? E aí você vai ter que digitar novamente, né, esse boletim de ocorrência? Não. Por quê? Porque existe uma função que salvou a tua vida, né? Salvou a tua pátria, que é maiúsculas e minúsculas. Esse azinho maiúsculo e esse azinho minúsculo, quando você clica nele, abre a opção. Você pode deixar todo o teu texto em maiúsculo, todo o teu texto em minúsculo, ou a primeira letra maiúscula, né, e o restante minúsculo. Então você pode escolher. Então, por exemplo, no caso dessa escrivã que passou no concurso público, né, ela não vai ver a necessidade, né, de ter que digitar tudo novamente. Beleza? Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Beleza? Outra parte interessante que é esse A seguido de uma borracha, tá? Esse A seguido de uma borracha aqui no grupo fonte. Imagine só que você copiou, né, um texto, né, que você achou muito interessante da internet. Quando você colou ele dentro do Word, ele veio com várias formatações aplicadas, né? Ou se você está com outro documento aberto no próprio Word mesmo, né? Você tinha um documento 1, documento 2. E aí você copiou o arquivo do documento 1 para o documento 2 e quando veio, ele veio com várias configurações, várias formatações aplicadas sobre ele. E você não quer essas configurações. O que você faz? Simplesmente você seleciona todo o teu texto, né? E você aplica esse botão que chama limpar formatação. Esse azinho dessa borracha, o que vai acontecer? Ele vai apagar todo o conteúdo? Não, já perguntaram em concurso. Uma vez que você clica na opção limpar formatação, apaga-se toda a formatação e apaga todo o conteúdo do texto. Não, simplesmente toda a formatação que vai ser retirada. Imagine que esse texto, documento 1, veio com tamanho 12, aplicado negrito, com espaçamento entre linhas, alinhamento centralizado. Uma vez que eu colocar isso aqui, ele vai ficar o padrão, né? O padrão do Word. Sabemos que o padrão do Word é calibre 11, né? Alinhado à esquerda e o estilo normal. Beleza? Então, uma vez que você clicou nessa opção, vai, né, ficar o padrão do Word. Por quê? Porque ele te limpa toda a tua formatação. Beleza? Então, e assim nós finalizamos mais um grupo aí, né? Grupo esse que é a fonte. Agora nós vamos para o grupo parágrafo. Professor, o que cai parágrafo? Parágrafo cai 4 coisinhas, tá? Ele cai a questão do alinhamento. O alinhamento se dá como? Ele dá o print e pergunta: que alinhamento que se encontra agora? Sabemos que está no alinhamento justificado.
Professor, mas o que é um alinhamento justificado? Da mesma forma que inicia o texto, é a mesma forma que termina o texto, tá? E aí vamos começar aqui. Esse primeiro é alinhamento à esquerda, tanto é que você pode perceber que todas as linhas começam-se iguais, só que o final dela aí vai depender do texto. Então, por isso que é alinhado à esquerda, né? Aqui você percebe que é centralizado e aqui é alinhado à direita. Então, inicia-se de várias formas, só o final que vai ser padronizado. Cai em concurso também pergunta sobre espaçamento entre linhas. Essa setinha para cima, essa setinha para baixo, e ele pergunta: para que serve essa determinada funcionalidade? Essa funcionalidade é para você dar o espaçamento entre as linhas. O padrão é 1, mas pode colocar 1.5, 2 e assim em diante, beleza? Outra coisa que cai em concurso é a parte desses dois ícones aqui que são muito importantes, tá? O primeiro, que é esse ícone seguido de A Z com essa setinha, significa classificar e filtrar. Imagine que você está com um documento, está redigindo, por exemplo, uma lista de convocados, certo? E a lista de convocados está toda desorganizada, né? E você quer alinhar, por exemplo, né? Por ordem, você quer deixar na ordem alfabética, né? Como que você faz deixando automático? Você seleciona tudo e clica lá, de forma crescente. Ah, mas eu quero ficar, por exemplo, colocar o último na lista. Você seleciona decrescente. Então, esse A e Z seguido dessa seta serve para isso. E outra coisa que cai muito é esse pezinho pretinho aqui do lado do AZ, tá? Esse pezinho, né, parece letra de forma, né? Ele serve para quê, professor? Ele é muito importante porque eles mostram todos os caracteres não imprimíveis. Professor, o que é um caractere não imprimível? Um caractere não imprimível, gente, é aquele caractere de formatação, digamos assim, são os espaços, as quebras de linha, as quebras de seção, né? Os enters que você dá, beleza? O espaçamento, né? Então, tudo que você, né, utiliza que não é texto, mas ele faz parte do teu texto, né? Ele é chamado de caractere não imprimível. Então, uma vez que eu seleciono, eu clico isso aqui, ele vai aparecer o seguinte, vai aparecer uma bolinha informando que aqui teve um espaço, que aqui teve uma quebra de linha, que aqui teve um enter, beleza? Tudo isso graças ao botão mostrar caracteres não imprimíveis, beleza? Então, é isso que se cobra quando se trata sobre o grupo parágrafo. E o último grupo, né, da página inicial é o menu, né? Menu não, gente. O grupo edição. O edição ele cobra duas coisas importantes, que é localizar e substituir. O localizar, imagine só, eu quero localizar se dentro desse diário oficial saiu o meu nome, né, para tomar posse do concurso público, por exemplo, certo? Eu vou olhar as 200 páginas do diário oficial? Não. O que você vai fazer? Você vai clicar lá em localizar. Então, quando eu clico em localizar, vai abrir um menu de navegação aqui do lado esquerdo e você digita a palavra, o número, enfim, o que você quer. Se encontrar no texto, ele vai mostrar. E se estiver duplicado, ele vai mostrar todas as opções que pode. Tá? Aí você vai apertando o Enter, ele vai pulando para a próxima, pulando para a próxima. Então, é muito interessante quando você trabalha com documentos grandes, beleza? E outra coisa, se não bastasse isso, por exemplo, você viu que no diário, né, e você que monta o diário, por exemplo, você colocou João Kleber com C, e você sabe que João Kleber é com K, né? E aí você vai procurar nas 40 páginas do diário oficial? Não. O que você faz? Você utiliza a opção substituir, né? A opção de substituir é como se fosse a junção da localizar e alteração. Você localiza e você substitui automaticamente, beleza? Então, isso é que se cobra, né, quando se trata, né, sobre substituir, localizar do grupo edição. Eu falei para vocês que eu abri um parêntese para a parte de colar, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Nos concursos, eles estão colocando as imagens e ele pergunta o seguinte: imagine que você selecionou um texto, né? Texto este que tinha várias formatações, exemplo, negrito, itálico, tamanho da fonte, cor, espaçamento, alinhamento, né? E apareceu essas três opções de colagem para você, né? E ele pergunta: o que é cada uma, tá?
Primeiro, a primeira forma de se colar, de colar especial, é a forma original. Do jeito que você pegou no outro documento, é do jeito que vai estar dentro desse documento novo. A segunda opção é mesclar. O que seria a opção de mesclar, professor? Vai ser partes do documento inicial e partes do documento que já se encontra lá dentro, beleza? E por último, esse azinho que cai em bastante concurso, né? Essa pasta com esse azinho, pergunta: para que serve esse tipo de colagem? Esse tipo de colagem significa que é somente o texto, tá? Então existem 3 tipos de você colar, né? Fazendo uma colagem no seu documento Word. A primeira, por padrão, ele vai colar do jeito que você copiou. O segundo, você pode mesclar um pouquinho de cada documento. Ou, por exemplo, eu não quero nenhuma formatação aplicada, eu só quero o texto. Então você coloca esta opção. Beleza? Então, essa é a parte que se cobra na parte da área de transferência, tá? Então vamos para o próximo agora. A próxima guia é a guia inserir, né? E a guia inserir, eu preciso saber o quê? O que eu consigo facilitar na hora da prova. Eu falei para vocês que na página inicial é tudo que é edição do seu texto, certo? Na página, na guia inserir, você vai focar nessa palavra, objeto. Mas como assim objeto? É tudo que você vai inserir a mais no seu texto, né? E o que eu consigo inserir a mais? Você consegue inserir tabela, você consegue inserir capa, você consegue inserir quebra de página, imagem, clip art, né? Smart art, gráfico, hiperlink, enfim. Tudo que você vai pegar e inserir um objeto novo ao teu texto, você só consegue na guia inserir, tá? E agora nós iremos trabalhar grupo a grupo o que se trata. O primeiro grupo é o páginas. O que cobra sobre páginas, professor? Páginas cobra 3 coisas que é interessante. Imagine só, como que eu faço para inserir uma página em branco no meu documento? Bom, para você inserir uma guia que você consegue inserir um objeto novo, e é inserir. E você seleciona aqui no grupo página, inserir página em branco. Imagine só que você está fazendo a introdução, né? E a introdução é normalmente 10 linhas, 15 linhas, vamos dizer assim, resumo. Vamos supor que você quer fazer o resumo do seu artigo, né? O resumo tem que ser 10 linhas, 15 linhas no máximo, por exemplo, né? E aí, a partir daquele momento, você quer dar sequência na outra página, né? O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que inserir uma quebra de página, certo? De certa forma que vai começar a digitar somente na outra página. Ou, imagine que você queira colocar uma capa, né, para ficar bonito o teu artigo, o teu trabalho, enfim. No Word existem vários modelos pré-prontos, né, que você pode se adaptar ou até mesmo escolher, né, conforme achar necessário. E esses modelos pré-prontos são chamados de folhas de rosto, tá? Então, essas folhas de rosto, né, são capas que você pode inserir no seu documento. E tudo isso está dentro, né, do grupo páginas, beleza? Então, é isso que se cobra quando se trata sobre o grupo páginas, beleza? Bom, mesmo que nós estamos trabalhando com o Word, e o Word sabendo que ele é um editor de texto, né? Eu consigo trabalhar com planilhas, eu consigo trabalhar com tabelas. Por quê? Até, diga-se de passagem, né? O Word, ele pertence à suíte do Office, né? Que o Office, ele é dono do Excel também. Então, eu consigo criar tabelas intermediárias, né? Dentro do Word, beleza? Então ele pergunta no concurso público o seguinte: como que eu consigo inserir uma tabela dentro do Word, né? Quais são os comandos que eu preciso para inserir, né? Bom, você vai selecionar inserir, tabela. Cai em concurso público falando o seguinte, que dentro do Word existe uma guia chamada tabela. Isso é falso. Isso é falso. No LibreOffice Writer, né? Ele tem um menu, mas no Word ele não tem, tá? O Word você tem que inserir tabela, beleza? A tabela eu vou entrar com um tópico, assim como eu fiz na parte de colagem, porque tem umas coisas que cobram específicas, detalhadas, para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então, matamos tabela por hora e agora nós vamos para ilustrações, tá? As ilustrações, gente, ele pergunta algumas diferenças, tá? E nós precisamos estar preparados, beleza? Eles vão dar esses ícones. Ele vai perguntar para você o seguinte:
para que serve cada ícone. E nós precisamos saber. Bom, primeiro, essa paisagem seguindo essas montanhas do sol significa que você vai procurar uma imagem dentro do seu computador, tá? E aí já tem uma grande diferença quando se compara ao Word 2013, tá? Porque o Word 2013, ele tem uma tecnologia que é web, né? O que seria essa tecnologia web? Você consegue puxar da internet. Puxar da internet. Já no Word 2010 não permite. Você só consegue tirar a imagem se tiver local, ou no seu computador, ou no seu pendrive, enfim, no seu computador ou conectado ao teu computador. Beleza? Então, isso aqui é para procurar imagem. Clip Art. Professor, o que é Clip Art? Cai em vários concursos perguntando sobre isso e eu não sei o que é. Clip Art, gente, é como se fosse modelos de gráficos, imagens, letras pré-prontos da Microsoft, tá? Isso está incluso no Word, né, e em outros aplicativos da Suite, tá? Então, se eu quero, por exemplo, procurar uma imagem que eu acho que o Word já tem, eu só consigo encontrar dentro do Clip Art, beleza? Imagine agora, então, que você queira inserir um retângulo, que você queira inserir um cilindro, que você queira fazer algum tipo de forma, né? Tá aqui as formas, né? Tem seta, né? Tem tipos de banners, enfim, tem várias coisas que você vai conseguir aqui dentro de formas, né? Então, imagem, você procura no computador, clip art são figuras já pré-prontas, né? E formas são figuras geométricas que você consegue colocar, beleza? Smart art. Muitas bancas perguntam, né, ou fazem referência a esses dois e perguntam para você associar para que serve cada um. O Smart Art, gente, eu vou abrir um parâmetro também aqui, porque o Smart Art é para quando você quer fazer o seguinte, fluxograma, né? Você quer fazer o organograma da empresa, como é que é a parte de gerência, como é que se comunicam os setores, você consegue fazer através do Word, através do Smart Art. Beleza? E gráfico, nem preciso falar o que o gráfico faz, né? O gráfico você vai inserir gráfico de pizza, de coluna, em 3D, né? 2D, enfim. O gráfico já é algo mais básico, né? Pode perguntar o seguinte, como é que eu faço para inserir um gráfico dentro do Word? Aí você vai, como o gráfico é um objeto, eu só consigo inserir e tem a opção gráfico. Outra coisa que é interessante, você